Olá, queridos irmãos e irmãs. Continuamos com o capítulo 18 de 1 Nefe, de O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Pois bem, vamos começar então com o capítulo 18, que é o capítulo de hoje. Capítulo 18. O navio é terminado, mencionado o nascimento de Jacó e o de José. O grupo embarca para a terra da promissão. Os filhos de Ismael e suas esposas unem-se em leviandades e rebelião. Nefe é amarrado e o navio retrocede, devido a uma terrível tempestade. Nefe é libertado e, por causa de sua oração, a tempestade cessa. O povo chega à terra da promissão, aproximadamente 591 a 589 a.C. E aconteceu que adoraram o Senhor e acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar nas madeiras do navio. Ora, eu, Nefe, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual aos dos homens. E eu, Nefe, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso o Senhor me mostrou grandes coisas. E aconteceu que depois de haver terminado o navio de acordo com a palavra do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que o meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. E aconteceu que, no dia seguinte, depois de havermos preparado todas as coisas, muitas frutas e carnes do deserto, e mel em abundância, e provisões de acordo com o que nos havia ordenado o Senhor, fomos para o navio, com todas as nossas cargas e nossas sementes, e com tudo o que havíamos trazido conosco, cada um de acordo com a sua idade. Portanto, entramos todos no navio com nossas mulheres e nossos filhos. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó, e o mais novo José. E aconteceu que depois de havermos todos entrado no navio com as provisões e as coisas que tínhamos ordem de levar, pusemo-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael e também suas esposas começaram a ficar alegres, a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade. Sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. E eu, Nefe, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade, e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nefe, comecei a falar-lhes com muita sobriedade, mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo: não admitiremos que nosso irmão mais novo nos governe. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu-o, a fim de mostrar seu poder, até que se cumprissem as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. E não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade. Sim, uma grande e terrível tormenta que nos fez retroceder sobre as águas pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter muito medo de que nos afogássemos. Não obstante, não me soltaram. No 4º dia, depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito. E aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar. E depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles e que morreriam caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo e soltaram-me as cordas dos pulsos e eis que estavam muito inchados, e também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Ora, meu pai Leí dissera-lhes muitas coisas, bem como aos filhos de Ismael,
Mas eis que eles proferiam ameaças contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram, sim, a ponto de terem que ficar de cama. Por causa de sua dor e do seu grande pesar e das iniquidades de meus irmãos, chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Sim, seus cabelos brancos estavam prestes a descer ao pó. Sim, estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas, por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens e tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com lágrimas e súplicas, nem meus filhos haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos, para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus, que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e soltaram-me. E aconteceu que, depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola, e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor, e depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou, e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio, e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão. E descemos à terra, e assentamos nossas tendas, e chamamo-la de terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas, vacas e bois e jumentos, e cavalos e cabras montesas, e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. Encontramos também toda espécie de minérios, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. Pois bem, o que podemos entender nesse capítulo 18 é que, mesmo que nós estejamos tristes ou muito alegres, que nós sempre nos lembremos do Senhor nosso Deus. Podemos ver aqui que Lamã, Lemuel, suas esposas e os irmãos das esposas, eles ficaram tão felizes a ponto de ficarem vulgares. Muitos de nós até lembram-se de nosso Senhor apenas em momentos de tristeza. Quando Deus não é ele não é útil em momentos de tristeza, não só útil em momentos de tristeza. Até porque Deus não é um objeto para ele ser útil. Ele é nosso Deus, ele é nosso Criador, ele é nosso Pai Celestial. E ele... acredito que ele gostaria sim que nós lembrássemos dele também em momentos de felicidade, e principalmente em momentos de felicidade. Porque se não fosse pela graça e pela glória dele para conosco e sua misericórdia, nós não sentiríamos nem a felicidade. A ponto de que nossos corpos eles não são perfeitos. E eles podem vir a se tornar perfeitos através da graça de Deus, através de sua misericórdia, e conforme nós guardamos os mandamentos a ele, é claro. E outra coisa que nós podemos aprender também no capítulo 18 é sermos obedientes ao Pai Celestial. O Pai Celestial se mostrou a Lamã e Lemuel. Não ele fisicamente, ele propriamente dito, mas seus anjos. Ele falou com eles, ele sacudiu também eles no capítulo anterior, como foi dito. E mesmo assim, mesmo tendo várias provas da veracidade do Pai Celestial e do poder dele, eles ainda assim endureciam o coração, a ponto de novamente serem rudes com Nefe, que estava guiando eles, que já se provou há muito tempo que ele era sim alguém abençoado pelo Pai Celestial. E eu fico imaginando quantas promessas, quantas bênçãos nós, por nossa desobediência a Deus ou por nos esquecermos dele em momentos de alegria, nós não atrasamos as bênçãos. Imaginem também quantas bênçãos nós deixamos de receber muito tempo antes porque nós fomos desobedientes ao Pai Celestial, porque estávamos distraídos com algo que nos deixou muito felizes ou com algo que nos deixou muito tristes. Mas nesse caso, que conta agora no capítulo 18, é que eles se alegraram tanto a ponto de ficarem vulgares, acredito que em palavras,
talvez não em atos, mas em palavras. E eles acabaram sendo iníquos e maus e rudes com Nef novamente. E não ia acontecer nada, nenhuma palavra ia chegar no coração deles, a não ser a palavra de Deus. E Deus, ele teve que fazer Nef passar por algumas dores, que foi o caso aqui dos seus pulsos e dos seus tornozelos, para que mostrasse o seu poder a ele. O nosso Pai Celestial, ele causa dor em quem ele quiser causar. Ele abençoa quem ele quiser abençoar. Mas nós devemos ser sempre obedientes ao Pai Celestial. E se, porventura, o Pai Celestial disser que é correto que nós sintamos alguma dor, que nós passamos por algum problema, que nós sabemos aceitar de bom coração. E que levantemos as mãos aos céus e dizemos amém, que seja feita a sua vontade. Pois devemos ter tanta confiança no Pai Celestial que ele nos diz que o nosso sofrimento não vai durar mais do que uma noite. Assim como todo dia de manhã vem um raio de sol. Nós devemos sempre ter certeza que o Pai Celestial sempre vai abençoar a gente, conforme nós sejamos obedientes aos mandamentos. E se nós passamos por alguma dificuldade, como foi o caso de Nef, que nós tenhamos a consciência, a ciência de não murmurar, de não reclamar, de não maldizer o nosso Deus, mas que a gente saiba esperar, que demos graças a Ele. Graças pela dificuldade, graças pelos problemas que nós estamos passando, porque pode não ser de lição ou serviço pra gente, mas pode ser para demonstrar pra outra pessoa. Como, por exemplo, você deve estar me chamando de um maluco agora. Como assim eu vou agradecer a Deus pelas coisas ruins da minha vida? Pois eu digo que sim. Porque imagina quantas dificuldades nós mesmos já passamos. E nós nos mantivemos firmes, nós nos mantivermos fiéis à palavra de Deus. Alguém em algum lugar está nos olhando e dizendo: o que essa pessoa está fazendo para, mesmo com tantas dificuldades, ele ainda seguir em frente? E assim acaba encontrando Deus. Não é porque eu sou forte, ou porque você tem um corpo forte, ou muito dinheiro, ou grande paciência, mas porque tu teve confiança em Deus. E essa pessoa vai ver o poder de Deus através da tua história. Então que sejamos exemplo. Podemos sim ser exemplo ao Pai Celestial, mesmo em silêncio. E gostaria também minha pequena leitura do capítulo 18. E também deixar meu testemunho do quão importante é que nós confiemos no Pai Celestial. Estejamos nós tristes ou felizes. E se ele nos infligir alguma dor, é porque é necessário e que nós saibamos esperar e agradecer ao Pai Celestial. Seja por estar nos usando como exemplo ou usando essa dor como fortalecimento pra gente. E que nós sejamos também obedientes ao Pai Celestial, para que nós não atrasemos as nossas bênçãos. No caso de Lei e sua família, foram 4 dias de atraso. Imagina se eles continuassem sendo infiéis, ou vulgares, ou iníquos. 4 dias poderia virar 8, poderia virar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E que nós não sejamos como Lamã e Lemuel, que mesmo vendo as bênçãos do Senhor ainda fechava os olhos e endurecia o coração. Mas que tenhamos nosso coração brando, quebrantado, e saibamos ser fiéis à palavra de Deus. Porque eles foram fiéis à palavra do Senhor. Nef foi fiel à palavra do Senhor. E eles chegaram à terra da promissão. E quantas maravilhas não tinham? E quantas maravilhas eu aqui e vocês aí em casa também não vão ver por serem obedientes ao Pai Celestial. Tenham sim esperança de encontrar uma terra da promissão, onde vocês encontrarão tantas coisas que o primeiro pensamento que vocês vão ter é de dar glória e graças ao Pai Celestial. Vocês vão ficar tão felizes a ponto de dizerem obrigado, Pai Celestial, pela dor que o Senhor me fez passar. E esse é o testemunho que eu gostaria de deixar a vocês sobre a veracidade das palavras deste livro e sobre a confiança que nós devemos ter em Jesus Cristo e no Pai Celestial. Seja na alegria, seja na tristeza, e que nós não reclamemos de nossas dores ou se levamos uma vida difícil, mas que nós sempre tenhamos confiança no Pai Celestial, independente do que aconteça, e que saibamos confiar nele, porque afinal, nosso Deus sabe de tudo. E nós somos seus filhos amados, e ele não faz nada para que sejamos destruídos, mas sim para que nós nos fortaleçamos e aprendamos mais sobre o seu evangelho e o seu amor. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.